Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 3, Alexandre Rangel, no texto As Sete Maravilhas do Mundo. Um grupo de estudantes estudava as maravilhas do mundo. No final da aula, pediu-se aos estudantes que fizessem uma lista do que consideravam as sete maravilhas. Embora houvesse algum desacordo, começaram os votos. O Taj Mahal, a Muralha da China, o Canal do Panamá, as Pirâmides do Egito, o Grand Canyon, o Empire State Building, a Basílica de São Pedro. Ao recolher os votos, o professor notou um estudante muito inquieta. A menina não tinha virado sua folha ainda. O professor então perguntou-lhe se tinha dificuldade em fazer sua lista. A menina quieta respondeu-lhe: sim, um pouco. Não consigo fazer a lista porque são muitas as maravilhas. O professor disse: bem, diga-nos o que você já tem e talvez nós possamos ajudá-la. A menina hesitou e então leu: eu penso que as sete maravilhas do mundo sejam ver, ouvir, tocar, provar, sentir, rir e amar. A sala ficou completamente em silêncio. Esse texto já é um texto bem antigo, esse texto já faz parte de grandes momentos aí da vida de cada um de nós. Eu tenho certeza que, enquanto professores, enquanto profissionais, a gente sempre está lembrando desse texto, né? Que o mais importante nessa vida são os sentidos que Deus nos dá, são as dádivas, né? De poder estar no meio e interagir com esse meio. Então, os sentidos que nós temos, que são 5 sentidos físicos, e nós temos o 6º sentido, que é o sentido espiritual, isso daí é a maior grandeza que um ser pode ter. Não é o que está fora dele, mas sim o que está dentro dele. E quando nós notarmos que isso realmente é importante na nossa vida, que a gente deu devida importância ao nosso íntimo, às dádivas que Deus nos permite, o que vem no externo, ele é um complemento. Então, como é que eu posso ver o Taj Mahal? Através dos olhos, né? Como é que eu posso ouvir uma música do Beethoven? Através do ouvido. Então, é necessário que o ser humano faça funcionar de uma maneira equilibrada e harmoniosa o seu íntimo, para que ele possa valorizar o que ele vê, o que ele tem no seu externo. O aluno, eu já tive alunos assim, infelizmente, que ele não quer vir para a escola porque o colega usa um tênis diferente do dele. Na 7ª série, em 1995, eu tive um aluno que começou a faltar, e ele era um aluno assíduo, ele era um aluno bom. E aí eu morava perto da escola, eu ia na casa do aluno. Eu era um pouco atrevida, vamos dizer assim, um pouco intrometida, né? E aí eu fui na casa do aluno, fui querer saber o porquê da falta, porque não era justificado, os pais não iam na escola e tal. E, para minha surpresa, o aluno atendeu o portão baixo, muro baixo, né? Naquela época não existia tanto perigo quanto hoje. E o aluno saiu ali, quando ele me viu através do muro, ele colocou a cabecinha dele para dentro, né? E eu fiquei ali, não fui embora, eu fiquei aguardando, continuei batendo e persistindo. No final das contas, o aluno saiu, todo sem graça, né? E eu falei para ele: garoto, por que você tá faltando na escola tanto assim? Você tá doente? Tá acontecendo alguma coisa? Eu tô preocupada, porque você não era de faltar tanto. Aí o aluno pegou e começou a chorar, né? Um aluno de 13 anos de idade chorando na minha frente. Eu falei: meu Deus, quando é uma criança pequenininha, a gente até entende o choro, às vezes tá se sentindo acuado, né? Às vezes tá se sentindo amedrontado, mas um aluno de 13 anos dificilmente chora na frente de um professor, né? E aí eu falei para ele assim: abre o portão. Era uma tramela, né, daquelas de, como é que eu posso dizer, transversal, é isso? Né? Aquela que é colocado um cadeado, passa, né, uma tramelinha assim e coloca o cadeado. E tava com o cadeado. Aí eu falei para ele: abre o portão, deixa eu chegar mais perto de você, porque na verdade eu tava cismada que ele tava sendo espancado, né? Falei: eu tô perguntando, o garoto não quer dizer, tá começando a chorar, então essa criança deve estar sendo espancada dentro de casa. É a primeira coisa que passa na cabeça da gente. Falei: se ele abrir o portão, eu chego mais perto, dou um abraço, sinto no abraço, né, se dói alguma coisa no corpo dele. Aquelas manhas de professora bem, como que eu posso dizer, bem abelhuda, né? E aí ele abriu o portão, eu fui abraçar ele e eu não percebi em momento nenhum ali se tinha algum hematoma, alguma dor no corpo físico dele, né? Eu falei: se esse menino não tá sentindo dor no corpo, por que ele tá chorando e ele não fala?
Aí, e chorava de soluçar. Eu falei pra ele assim, olha, eu não tô vindo aqui pra te acuar, não tô vindo aqui pra te como que fala, para te condenar, né? Não tô te julgando, mas alguma razão, algum motivo você deve ter muito sério para não ir para a escola. Tá acontecendo alguma coisa na sua casa? Tá tudo bem com seus pais? E ele respondia, sim, tá tudo bem, e chorava. Eu falei, mas então vamos parar de chorar e me explica, por que que você tá faltando? Você não gosta de estudar? Você não gosta de mim? Ainda brincava com ele, né? Você não gosta da professora? O problema sou eu, né? Aí ele, não, professor, eu gosto da senhora, eu gosto da aula, mas eu tenho vergonha de dizer o porquê que eu não quero ir. Eu falei, então para com vergonha e vamos conversar, que se eu puder te ajudar. E naquela época não existia uniforme na escola, né? Não era exigido dos alunos de ensino fundamental 2 o uniforme. O local era um local um pouco é, desprovido, né? Então as pessoas não tinham tanto dinheiro assim para estar comprando uniforme. E a escola não podia exigir uniforme, que isso aí era fora de questão. Cada um ia com a roupa que queria. Aí ele pegou e falou assim: eu tenho vergonha, mas eu vou confiar na senhora. É que eu fui para a escola e vi um aluno com um tênis da Nike. E eu queria ter um tênis daquele, professor, mas eu não tenho condições de ter um tênis igual daquele menino. O meu tênis é um tênis muito fuleiro, muito baratinho, que minha mãe compra na barraquinha dentro da loja de sapato, quando está em liquidação. Então eu me senti tão pequeno, tão envergonhado mediante o aluno que tem um tênis da Nike, que o meu desejo, a minha vontade era ter um. E como eu tenho vergonha de andar com o qual eu uso. Então, assim, a gente percebe o quanto o materialismo influencia a cabeça dos adultos e principalmente de crianças e adolescentes. Não é uma questão de inveja. Nossa, que moleque invejoso, né? É a primeira coisa que pode passar pela cabeça da gente. Mas não é isso. É uma questão de você autoavaliar e se sentir intimamente menor do que o outro. Quando você não percebe que a grandeza está dentro de você, você vai sempre se comparar a alguém e vai sempre se achar menor, porque sempre a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Né? Os pais dos outros são melhores do que os seus pais. O seu marido, a sua esposa é melhor do o esposo e a esposa de alguém é melhor do que o seu marido, do que a sua esposa. O filho do outro é mais bonitinho, é mais educado do que o seu filho. Então a gente vai estar sempre fazendo essas comparações do visível, né? Daquilo que aparenta ser. E a gente dá muito valor para aquilo e tira o nosso valor de campo. Isso faz com que a pessoa não se desenvolva. A falta da autovalorização, do autoconhecimento, né? De você ter essa, não é vaidade, mas essa firmeza de quem você é, né? Essa certeza de quem você é, de você se compreender, de você se valorizar, isso faz com que você veja o mundo de uma forma muito maior do que ele seja e você é uma figura insignificante. Então é importante trabalhar isso nas crianças em sala de aula, né? Que nós temos todas as razões do mundo para ser feliz. E o cara que é cego, por exemplo? Então a grandeza do mundo está em ver. Aí o cara que é cego, ele não tem grandeza? Lógico que tem. Geralmente ele tem mais sensibilidade no toque, ele tem mais sensibilidade na audição, né? Ele desenvolve mais essa área. Você pode falar com o cego a quilômetros que ele está te ouvindo. Então, o que nós temos que trabalhar com a molecada? A autovalorização, né? A autoestima. Quando eles começam a entender que a autoestima, que você se valorizar, que você se compreender, que você é grande perante as coisas que Deus te deu, todo o resto é um complemento. Todo o resto é uma grande dádiva. Né? É ótimo, é maravilhoso você poder ver, ouvir, sentir, mas diante do que você é, do que você representa. Porque a maior dádiva, né? A maior grandeza é a criação. E você faz parte dessa criação. Você faz parte da criação divina. Você é filho de Deus. Então é muito importante a gente trabalhar essa questão da autoestima, da potência de cada um, das qualidades, né? Das suas competências, dos seus valores, para que a criança não se deixe levar pelo mundo materialista, que colocando o mundo materialista sobrepondo a sua própria vida. Então vamos trabalhar a questão da autoestima com a garotada, né? Independente
das habilidades que cada um tem, e cada um tem habilidades diferentes do outro, nós temos que nos contentar com a grandeza da nossa própria criação, que foi feita por Deus. Por aí é a maior grandeza do mundo, é a nossa própria criação.